Quantas de nós ainda precisam de um caderno escondido para poder dizer a verdade? Caderno proibido, o grito silencioso de uma mulher em palavras. Alguns livros não se leem com os olhos, mas com uma memória ancestral. Algumas histórias atravessam a gente de tal forma que a gente fica sem palavras a cada nova página. Foi assim que eu me senti lendo Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Para muitas mulheres, ler esse livro pode ser como abrir o próprio diário que elas nunca tiveram a coragem de escrever. Para outras, pode trazer um desejo de se olhar profundamente no espelho. Nesse conteúdo, eu vou te levar em uma travessia literária através da história de Valéria, uma mulher de 43 anos e seu diário. Se você já leu esse livro, esse conteúdo vai trazer novas visões e percepções para você. Se ainda não leu, com certeza o que eu vou te falar aqui vai trazer um desejo imenso de desbravar o Caderno Proibido. E pode ficar tranquila que eu não vou dar spoiler do final, porque eu realmente quero que você leia esse livro comigo. Eu garanto que vai mexer com você. Roma, 1950. O pós-guerra deixou ruínas e regras, e dentro das casas as mulheres voltaram a desempenhar o papel que o tempo insistia em lhes dar: o da estabilidade, da contenção, da ternura sem voz. É nesse cenário que a gente conhece Valéria Cossati, uma mulher de classe média, mãe, esposa e funcionária de escritório. Sua vida parece perfeita, previsível, útil e moralmente correta. Até o dia em que, por acaso, ela entra em uma tabacaria e compra um pequeno caderno preto. Era um domingo e o moço da tabacaria não queria me vender o caderno, eu lembro. Ele disse: "É proibido". Então fui tomada por um desejo irrefreável de tê-lo. Tinha esperança de poder extravasar nele, sem culpa, meu secreto desejo de ainda ser Valéria. Esse gesto simples, quase banal, mas ainda assim ilegal, faz com que o caderno se torne seu espaço de confissão e de libertação. Um território íntimo onde ela começa a registrar pela primeira vez seus próprios pensamentos, aqueles que por anos estiveram soterrados sob as camadas de dever, culpa e silêncio. Conforme começa a escrever, Valéria inicia um processo de autoconhecimento, um mergulho nas profundezas do eu, semelhante ao que Carl Gustav Jung descreve como o caminho da individuação, a jornada pela qual o ser humano deixa de se identificar apenas com seus papéis e máscaras sociais e se aproxima de sua verdade interior. Antes eu esquecia rápido o que acontecia em casa, mas agora, desde que comecei a anotar os eventos cotidianos, mantenho-os na memória e tento compreender por que se produziam. Se é verdade que a presença oculta desse caderno dá um sabor novo à minha vida, devo reconhecer que não serve para torná-la mais feliz. Aos poucos, o caderno de Valéria vai se tornando um espaço de transgressão silenciosa, o primeiro território verdadeiramente seu. Nele, ela começa a escrever o que sente, o que pensa, o que teme e o que deseja. Aos poucos, cada palavra escrita vai se tornando uma fenda na obediência que Valéria sustentou ao longo de toda a sua vida. E assim, o que começa com um exercício íntimo se transforma num espelho perigoso. Ali, entre as linhas, ela vê o que se tornou e o que ainda pode ser. Nunca tive ideias próprias. Até hoje me apoiei numa moral aprendida quando criança ou naquilo que meu marido dizia. Agora pareço não saber mais onde está o bem e onde está o mal. Não consigo mais compreender os que me circundam e, por isso, aquilo que eu acreditava sólido em mim também perde consistência. Antes de continuar essa história, vem comigo saber quem é a autora que deu voz ao silêncio de tantas mulheres através do caderno escrito por Valéria. Filha de um cubano e de uma italiana, Alba de Céspedes nasceu em Roma em 11 de março de 1911, herdando a cultura latino-americana do pai e a cultura europeia da mãe. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Foi escritora, jornalista, ativista e participante da resistência antifascista italiana durante a Segunda Guerra Mundial, atuando na rádio sob o pseudônimo de Clorinda. Em 1944, ela fundou a revista literária Mercúrio, espaço de reconstrução intelectual de um país que tentava se reencontrar depois da guerra.
Publicou contos e romances desde 1935, mas foi com Caderno Proibido, publicado em 1952, sob o título Quaderno Proibito, in italiano, que Alba conquistou o centro da alma feminina. Revolucionária e comprometida com a verdade humana, Alba de Céspedes foi uma das vozes mais potentes da literatura italiana do século XX. No Brasil, sua obra foi redescoberta e reeditada pela Companhia das Letras em 2022 e em Portugal pela Alfaguara em 2024. À primeira vista, Caderno Proibido parece só mais um diário de uma mulher comum. Só que conforme a leitura avança, a gente percebe que o livro é um manifesto de liberdade, um espelho da alma feminina e um testamento da coragem silenciosa de escrever o que não se podia dizer. Um verdadeiro soco no estômago. Em seu livro, Alba não libertou apenas Valéria, mas todas as mulheres que desde então ousam escrever suas verdades, mesmo que as escondidas. No início da história, Valéria é a personificação do ego. Ela vive de acordo com as regras da sociedade, da família e do trabalho. Seu valor está no serviço, na previsibilidade, no sacrifício silencioso de todos os dias. Só que dentro dela existe uma mulher esquecida, adormecida, adaptada. Ao comprar o caderno em um domingo, quando a lei proíbe, Valéria desafia o arquétipo do pai, a moral, a norma, a coletividade. Para a astrologia, o domingo, ou Sunday, é o dia do sol. Aliás, ele apareceu forte por aqui agora. E traz consigo essa energia do pai, da autoridade e do masculino. Essa atitude ilegal de Valéria é o primeiro passo rumo ao inconsciente, a travessia do ego obediente para o self autêntico. O caderno, um objeto aparentemente simples, torna-se um portal para o self, o centro organizador da psique, que busca ser reconhecido. O fato de ser proibido acentua sua natureza arquetípica. Tudo aquilo que é recalcado, oprimido ou negado da consciência ganha forma no subterrâneo e, quando emerge, causa inquietação. Valéria começa a escrever como quem se confessa, mas aos poucos ela percebe que não é a voz penitente que fala, e sim a da mulher que desperta. É o inconsciente feminino que se expressa por meio dela. De uns tempos para cá, a casa está numa enorme desordem. É verdade. Para escrever o diário, eu negligencio meus deveres, mas creio ter sido eu mesma a inventar muitas obrigações para me prender a elas. Jung dizia: o que não é trazido à consciência retorna como destino. O caderno é o lugar onde o destino tenta se escrever de novo. Ele representa na história o vaso alquímico, o espaço onde os opostos, razão e sentimento, dever e desejo, luz e sombra, podem se misturar e transformar-se em ouro psíquico. A palavra escrita é alquimia. Escrever é transmutar dor em forma. Cada linha que Valéria escreve é um ritual de purificação ou a conjunctio alquímica, a união dos opostos dentro de si. No silêncio do quarto, ela se torna analista e analisanda, paciente e terapeuta, sombra e luz. Ao escrever, Valéria não busca ser lida, ela busca ser. E é por isso que Caderno Proibido ecoa tanto. Ele nos lembra que toda mulher precisa de um espaço secreto onde possa se escutar. Não para fugir da vida, mas para finalmente vivê-la. Cada frase escrita por Valéria é um fragmento de alma devolvido ao corpo. É a mulher tentando se reconstruir palavra por palavra, gesto por gesto. Sempre que Valéria segura o caderno proibido entre as mãos, algo desperta dentro de si, assim como acontece na terapia entre cliente e terapeuta. Com frequência, sinto o desejo de trocar confidências com uma pessoa viva, e não só com esse caderno. Mas nunca pude. Mais forte do que o desejo de me abrir era o temor de destruir algo que fui construindo dia após dia em 20 anos e que é o único bem que possuo. Em seu diário, Valéria atravessa um processo de metanoia, uma mudança profunda de consciência que normalmente acontece na segunda metade da vida. Aos poucos, em suas próprias palavras, ela percebe que o verdadeiro pecado não está em desejar, mas em viver uma vida sem alma. A metanoia, nesse sentido, é a substituição do dever ser pelo posso ser. É a passagem da obediência para a autenticidade. Carl Gustav Jung dizia que a segunda metade da vida não é mais governada pela ambição,
mas pelo sentido. Valéria vive essa transição sem saber nomeá-la. O que antes era rotina, agora se revela vazio. O que era proibido, agora é vital. E assim, ela descobre tardiamente que o mais perigoso não é romper com o mundo, mas continuar obedecendo a ele quando a alma já não concorda mais. A partir do momento em que comecei a escrever, já não me parecia mais que todas as coisas que acontecem em nossa casa sejam dignas de se recordar. Penso que estou errada em escrever tudo o que acontece. Fixado por escrito, parece ruim até mesmo aquilo que, em substância, não o é. Se eu não tivesse escrito a respeito, teria esquecido. Estamos sempre inclinados a esquecer o que dissemos ou fizemos no passado, até para evitar a tremenda obrigação de permanecer fiel àquilo. Ainda na linguagem de Jung, o que acontece com Valéria é o início do processo de individuação, o movimento em direção à totalidade do ser. Ela deixa de ser apenas mãe, esposa ou funcionária e começa a ser sujeito de suas próprias ações. Ao escrever, Valéria não apenas confessa, ela se reconhece em suas palavras. Só que o despertar da consciência sempre vem acompanhado de dor. Nesse processo, Valéria percebe o quanto anulou a sua individualidade, o quanto a rotina a despersonalizou, o quanto o amor se tornou um contrato moral e o lar uma prisão de deveres. E assim como acontece com flores que nascem no asfalto, no meio dessa dor, a semente da liberdade começa a germinar dentro dela. O fato de somente a essa hora conseguir ficar sozinha para escrever me faz compreender que agora, pela primeira vez em 23 anos de casamento, dedico um pouco de tempo a mim mesma. Antes de iniciar a escrita em seu caderno, sua vida seguia uma rotina previsível. O marido Michele, os filhos Ricardo e Mirella e o emprego que ocupava o tempo em que ela não dedicava aos afazeres da casa. Nada parecia faltar e, no entanto, tudo faltava. No livro, cada personagem representa ali um pedaço da psique de Valéria. O marido, Michele, é a ordem. O filho, Ricardo, a repetição. A filha, Mirella, a esperança. E o caderno, sua alma. Michele é o marido, o homem tradicional preso ao papel de provedor. Ele representa o arquétipo do patriarca, o ego coletivo que dita o certo e o errado. Ele não é cruel, mas é cego. Ama a esposa dentro dos limites do que o mundo lhe ensinou a amar, tornando-se símbolo da estrutura que a sustenta e sufoca, mantendo o inconsciente feminino aprisionado. Ele vê a esposa como função, não como alma. Com o tempo, Valéria percebe a distância entre o papel de mamãe, como o marido a chama, e o seu próprio nome, Valéria, quase esquecido. Quase brincando, perguntei se ele era feliz. Com uma leve irritação, ele respondeu: "Que perguntas difíceis. Claro que sim, é óbvio, por que não seria? Os meninos são ótimos, são saudáveis. Ricardo fará uma excelente carreira na Argentina, Mirella já trabalha, depois arranjará marido. O que mais poderíamos desejar, mamãe?" Eu queria dizer: "E nós dois, Michele?" Sinto que há alguma coisa que não fiz e não consigo perceber o que é. Ricardo, o filho, encarna o masculino em formação, o jovem que carrega o peso do modelo paterno. Ele representa a ânima não integrada, o reflexo da repetição inconsciente, o ciclo dos homens criados sem a escuta do feminino, presos à razão e ao desempenho. Ricardo vive dividido entre o desejo de seguir o próprio caminho e o peso das expectativas familiares. Para Valéria, Ricardo é tanto orgulho quanto peso. Ele é a esperança de perpetuação, mas também o reflexo do mundo que ela começa a rejeitar. Ao ver ele crescer sem consciência emocional, ela intui o quanto a cultura repete, de geração em geração, o mesmo descompasso entre razão e sentimento. Não quero pensar que Ricardo não ame a irmã, e sim que desvia para ela uma animosidade dirigida a si mesmo. Hoje me disse que as mulheres se aproveitam do trabalho para fazer o que lhes convém. Lembrei-lhe que eu também trabalho, o que foi uma vantagem para a nossa família, inclusive para ele. Ricardo replicou que eu faço isso por necessidade e que, por conseguinte, meu trabalho é uma prova de solidariedade ao meu marido. No fundo, uma prova de submissão.
Ricardo é o símbolo do masculino unilateral, que precisa ser curado não pela obediência, mas pelo encontro com o feminino autêntico. Mirella, a filha, é a ânima renovada, o espelho da mulher moderna que começa a despontar. Livre, espontânea, impulsiva, ela representa no auge dos seus 20 anos aquela que vive sem medo do próprio desejo. Na leitura simbólica, Mirella é o futuro que a mãe não pôde viver, o aspecto da alma que convida à vida. Paradoxalmente, ela também é o espelho cruel daquilo que Valéria não foi. A mãe a observa com inveja e ternura, compreendendo que a filha, de certa forma, vive a liberdade que ela mesma sonhou e nunca ousou ter. Mamãe, me ouça. Não quero ter a vida que você e o papai tiveram. Papai é um homem extraordinário, fora do comum. Sei disso, eu o adoro. Mas afinal, se fosse para ter a vida que ele fez você ter, eu me mataria. Se você me quer bem, como pode desejar que eu tenha uma vida semelhante à sua? Cada um desses personagens orbita ao redor de Valéria como partes de uma psique fragmentada. O marido como o ego moral, os filhos como as projeções de futuro e o caderno como o inconsciente clamando por expressão. E é nesse ponto que o romance ganha sua dimensão simbólica. O caderno proibido é o espaço onde a alma feminina, por tanto tempo calada, finalmente fala. Diante dessas páginas sinto medo. Todos os meus sentimentos, assim desentranhados, apodrecem, fazem-se veneno, e tenho consciência de me tornar ré quanto mais tento ser juíza. Devo destruir o caderno, destruir o diabo que se esconde nele entre uma página e outra, como entre as horas da vida. À noite, quando nos sentamos à mesa todos juntos, parecemos transparentes e leais, sem insídias, mas eu, a essa altura, sei que nenhum de nós se mostra como verdadeiramente é. Todos nos escondemos, nos camuflamos por pudor ou despeito. A escrita torna-se assim um rito de passagem. Cada confissão torna-se uma descida ao inconsciente. Cada palavra, um confronto com a sombra. À medida que escreve, Valéria questiona seus papéis, de esposa, de mãe, de funcionária, e percebe que todos esses papéis são máscaras ou personas, como diria Jung, criadas para sobreviver. Às vezes, numa afortunada sensação de embriaguez, imagino me abandonar à desordem, deixar as panelas sujas, a roupa sem lavar, as camas desfeitas. Adormeço com esse desejo, um desejo violento, voraz, semelhante àquele que, quando estava grávida dos meninos, eu sentia por pão. O livro aborda temas universais e ainda urgentes, como a identidade feminina, o conformismo social, o desejo de liberdade e a escrita como gesto de emancipação. Assim, a autora expõe com delicadeza e brutalidade as fissuras da vida doméstica, mostrando como o cotidiano pode ser o cenário mais cruel da alienação humana. A maneira de Alba escrever é introspectiva, melancólica e poética. Cada linha é como um sussurro de mulher, aquele tipo de verdade que se diz apenas a um caderno, nunca em voz alta. E a gente se sente meio voyeur do seu caderno enquanto lê, quase que uma amiga secreta de Valéria. Pode ser que seja por isso que ler esse livro seja tão angustiante, na minha opinião. Em cada página, uma mulher que a gente conhece e, vez ou outra, nós mesmas, se revela. No fundo, todas nós temos um caderno proibido, uma parte de nós que ainda espera ser escrita. Ler esse livro é confrontar essa área secreta da psique onde a alma pede para existir sem máscaras. Valéria é cada uma de nós quando, ao fim do dia, sente que vive mais para os outros do que para si mesma. Ler Caderno Proibido é testemunhar uma transformação silenciosa. Não tem grandes rupturas nem revoluções externas, mas uma lenta e profunda metamorfose interior que ocorre para Valéria de 26 de novembro de 1950 a 27 de maio de 1951. O que se move nesse breve período de 6 meses é o olhar. Valéria passa a ver o mundo e a si mesma de outro modo. Parece-me ter chegado a um ponto em que é necessário passar a minha vida a limpo, como quem arruma uma gaveta na qual por muito tempo tudo foi sendo jogado de qualquer jeito. Talvez seja a idade dos filhos a me sugerir esses pensamentos. De fato,
Dos meus 20 anos até hoje, cuidei somente deles. E desse modo, me parecia cuidar de mim mesma. Mas até agora foi fácil. Bastava me ocupar da saúde deles, da educação, das notas na escola, interesses e problemas de uma idade diferente da minha, e que pessoalmente não me diziam respeito. Hoje, porém, ao assistir aos primeiros confrontos deles com os problemas da vida, ao vê-los incertos quanto ao caminho a tomar, me pergunto se aquele que escolhi é o adequado. Oferecendo-lhes minha experiência, tento compreender muitas coisas que me aconteceram e que aceitei sem me perguntar a causa delas. Alba compreendia o poder da palavra como quem compreende o poder da alma. Seu legado é o de uma mulher que, em plena metade do século XX, escreveu sobre aquilo que ainda hoje é tabu: o desejo, a solidão e o pensamento feminino. Sua obra é o testemunho de que a literatura pode ser um ato de individuação. A autora não cria heroínas revolucionárias. Ela cria mulheres reais, cheias de ambivalência, ternura e culpa. Mulheres que não gritam, mas escrevem. E talvez seja esse o maior grito de todos. Toda mulher precisa de um espaço secreto onde possa se ouvir sem julgamento. Quando Valéria escreve, ela faz o que todas as mulheres foram ensinadas a não fazer: se escutar. E ao se escutar, ela rompe o feitiço. A vida externa pode continuar igual, mas algo irreversível aconteceu. Ela agora sabe que existe. Ela me perguntou se não sou feliz. Respondi que para mim ser feliz é saber que Michele está satisfeito e que os meninos estão em boa saúde. Quando desliguei, tive a impressão de haver cometido um erro e de ter dito muitas mentiras. Alba faleceu no ano de 1997 em Paris, deixando como legado, além dos livros publicados, um arquivo pessoal com cartas, manuscritos e diários que foram preservados em instituições literárias italianas, testemunho de uma vida dedicada a dar voz ao que o mundo prefere ainda hoje calar. Ainda assim, sua presença permanece viva nas mulheres que hoje ousam questionar. E se eu pudesse viver a vida que desejo, em vez de apenas sonhá-la? Se esse ou qualquer outro conteúdo aqui do canal te tocou de alguma forma, você pode contribuir para o meu trabalho através do Valeu do YouTube com qualquer quantia. Curtir, comentar e compartilhar também são formas de valorizar a produção de conteúdo que realizo por aqui de forma autônoma e independente. Na descrição aqui embaixo você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, seguimos em nossa busca de transformar chumbo em ouro. Todas as mulheres escondem um caderno negro, um diário proibido, e todas devem destruí-lo. Agora me pergunto, onde é que eu fui mais sincera? Se nestas páginas ou em minhas ações, aquelas que deixarão de mim uma imagem, como um belo retrato? Não sei. Ninguém nunca saberá.